O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nesta quarta-feira, 15ª semana. Escutamos nessa leitura esse momento tão bonito do chamado de Moisés, a sarça que arde sem se consumir. Sinais muito belos. Ele estava cuidando de um rebanho, mas Deus o chamava a um outro rebanho, o seu povo. Moisés, ele escuta o que Deus quer. Deus está dizendo que ele será o libertador. E ele olha para si mesmo nessa hora e diz: mas quem que eu sou para fazer uma coisa dessa? Quem que eu sou para chegar a ficar diante do faraó? E o Senhor, ele diz, ele não fala assim: Moisés, você é maravilhoso, você é grande. Mas nesse momento, Deus simplesmente diz: eu vou estar com você, eu vou estar contigo. O que nós mais precisamos escutar nos momentos difíceis, que a gente está sendo provado na fé, não é que nós somos bons, que nós somos capazes, é que Deus vai estar conosco. A principal coisa não é a gente olhar para nós e tentar achar uma virtude, é olhar para Jesus e saber que Ele vai me sustentar. Ainda que eu seja muito pequeno, muito fraco, ainda com muitas debilidades, mas se eu me decidir por Deus, quem que vai impedir? Como São Paulo diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A força de Moisés é o Deus que chamou Moisés. A tua força é o Deus que te chamou. Você é fraco longe desse Deus. Você é fraco e vai se ver cada dia mais cansado quando não estiver em oração, quando se afastar da vida sacramental, quando cair nas armadilhas que Satanás coloca. Porque o que o mal deseja é tirar você da presença de Deus, para você não escutar. E quando escutar Deus, entender: não, eu sou indigno, não, eu não devo ir, é melhor ficar desse jeito que está. Imagina se Moisés tivesse olhado simplesmente para a sua indignidade. O que Deus pediu para ele foi um grande desafio. Ele vai ficar diante do faraó, ele que já havia sido expulso. Mas ele foi, porque ele confiou em Deus. E tem uma outra coisa: Moisés era gago, ele tinha dificuldade para fala. Deus poderia ter escolhido pessoas com toda a liberdade de fala, mas escolheu Moisés. Isso é um sinal muito bonito, porque quando a gente olhar e falar assim: nossa, não é para mim isso. Não, você não olha para você para saber se é para ti. Você olha para Jesus para saber se Ele está chamando você. Se Deus está chamando, é assim mesmo. Conhece a realidade do teu coração. E foi com dificuldade de dicção, que Deus salvou o seu povo. Porque quem salva é Ele, a obra é dele. Quando eu me questionava sobre a vocação, eu falava: não, Senhor, mas já passou do tempo, eu já estou na profissão e tal. E Deus me perguntava: qual o tempo? Qual é o tempo da tua vida, o meu ou o teu? O seu, Senhor, o seu. Então vamos, por isso que eu estou aqui. Quem que é o dono da obra? Quem que faz? É Ele que faz. E a nossa liga é se surpreender com o amor do Senhor. Nós realmente não somos dignos, nós não somos merecedores. Nem um dia eu me acho merecedor de sacerdócio, mas eu me acho necessitado. É no sacerdócio que eu sou salvo. É cuidando das almas que eu sou salvo. É cuidando das almas que eu sou curado, que eu sou sustentado, que eu sou fortalecido. Do mesmo modo, você na sua vocação, é vivendo a sua vocação com amor.
esteja você onde você estiver, fazendo com caridade, com entrega, sendo de oração, vivendo a caridade, aí você vai sendo curado, vai sendo fortalecido. Para que eu liberte um povo, para que eu seja um sinal, eu preciso estar realmente nos braços de Deus. Por isso, Moisés fala, aliás, Deus fala ao coração de Moisés, para que ele fale ao coração do povo. Se eu estiver com o Senhor, Ele fará maravilhas. E eu vou levar o meu povo, a minha família, aqueles do meu apostolado. Mas eu não levo se eu não conhecer o caminho. Então a principal coisa não é já ir para a ação. Você vai para a contemplação. Você vai dobrar os seus joelhos. Você vai ficar na presença de Deus. E vai escutar aquilo que Ele tem. Porque quem faz é Ele. Não se ache poderoso. Ao contrário. Se ache fraco. E assim, necessitado de abraçar esse Deus cada dia mais. E aí nós chegamos no Santo Evangelho, em que o Senhor vai dizer que esta grandeza, toda a sabedoria verdadeira, não simplesmente a aparência, né, que as pessoas costumam buscar em si, o título, o currículo, o nome, a popularidade, mas a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Que Paulo vai dizer que assim, as coisas do mundo, perante a sabedoria de Deus, elas são como estrume. O principal da nossa vida é o conhecimento de Cristo. Tem gente que se acha muito grande por poder ter chegado em tal lugar, em tal autoridade. Mas o que adianta se nós não temos a Deus? O que adianta? Quantos grandes, na época que eu era do teatro, por exemplo, nós tínhamos as referências, né, de atuação. Nossa, eu lembro muito bem do Robin Williams, que era um grande ator. E como que ele termina? Tão grande, tão poderoso, e desiste de viver. O que adianta ter tanto poder conforme o mundo, se eu não estou na graça do Senhor? O Senhor está dizendo para nós que esta verdadeira sabedoria, o conhecimento dele, foi escondido dos grandes e dado aos pequenos. Como assim? Mas aí os grandes, eles precisam se converter. Os pequenos vão olhar e conseguir entender, porque eles veem que eles não são nada. Então tem um espaço para Deus manifestar. Porque se eu me acho o tudo, eu não tenho espaço para Deus. Eu só tenho espaço para mim, para a minha vontade, para o meu plano, para o meu sonho, para o meu jeito. E quantos que vão perder a sua família por causa disso? Porque não mudam do seu jeito de ser. Se acham grandes. E Deus, para que a conversão aconteça, nos chama a pequenez. Eu vou diminuindo para Deus crescer em mim. Eu vou renunciando, eu vou fazendo penitência, eu vou pedindo perdão. E aí eu vou compreendendo que Ele é o Altíssimo. E vou voltando os meus olhos para Ele. E vou sendo salvo a cada passo, a cada instante, a cada momento. Que alegria saber que o Senhor nos olha pequenos, como a Virgem Santíssima cantou. Olhou a minha pequenez. Nos chama a nos escondermos no seu lado aberto. Tem que ser pequeno até porque a porta é estreita. Eu lembro o dia em que encontrei um homem muito piedoso e eu achava que ele sempre era daquele jeito. E ele olhou nos meus olhos e disse: não, eu precisei cair no chão, eu precisei ficar doente, eu precisei perder pessoas para poder compreender quem era Deus realmente na minha vida. Foi difícil, eu chorei demais, mas hoje eu não volto atrás. Deus precisou me derrubar, como fez com São Paulo, para que eu pudesse estar no devido lugar, não no lugar do Senhor. E eu estava no trono de Deus, era eu que mandava, eu que fazia as coisas do meu jeito. E eu não enxergava que eu estava errado. Mas quando a doença chegou, quando eu vi que eu estava para morrer, Deus chegou e mostrou que o amor dele sim é o tudo. Foi um processo difícil, mas eu fui curado de duas doenças. A doença do corpo, mas sobretudo a doença da alma. Hoje eu sei que Deus fez um grande milagre. E eu não tenho dúvida de que eu preciso estar com Ele sempre. Todos os dias eu preciso buscá-lo. Vivo da Eucaristia, vivo da oração. Agora eu sei que tem um céu que é maior que tudo. Eu finalizo essa homilia desarmando uma armadilha que Satanás coloca para você, para todos nós.
Quando a gente erra, quando a gente cai, Satanás quer fazer com que a gente desista da cruz, desista da igreja, desista do altar, desista do chamado. Inclusive dizendo, está vendo? Não sou capaz mesmo, não dá. E nessa hora, a gente deve olhar para a cruz e saber, ele não morreu por mim porque eu era capaz. Ele morreu por mim para me capacitar, para me salvar, para mostrar que ele é meu salvador. Eu não sei salvar-me a mim mesmo. Temos que voltar. Nós choramos as nossas debilidades, as nossas imperfeições, mas sorrimos, porque ainda assim Deus nos ama. Você não precisa fazer nada para Deus te amar. Nada. Você é amado do jeito que você é. Só que você vai ser salvo fazendo aquilo que Deus quer. Amando o Senhor de todo o coração. E para amar, a gente tem que se desarmar. A gente tem que se lançar. E Satanás vai fazer com que você tenha medo dessa entrega. Não tenha medo. Não tenha medo daquele que te ama. Não tem melhor pessoa para te conduzir do que aquele que te fez, do que aquele que te salvou, do que aquele que te sustenta todos os dias. Vamos pedir esta graça de uma pequenez de entrega, e de confiar realmente nos braços de nosso Senhor e saber que Ele é o nosso tudo. No dia da minha ordenação diaconal, acompanhando as pessoas que vieram, os familiares, eu vi 2 crianças correndo e lembrei quando eu era professor e o Senhor foi falando ao meu coração para essa entrega total. E uma delas parou, olhou bem para mim e ficou assim fixa, olhando para os meus olhos. E aí chamou outra criança, apontou e disse, você viu? Jesus. Nessa hora eu estremeci, o olho marejou, porque eu falei, nossa Senhor, eu estava perguntando a todo momento no dia da ordenação, é isso mesmo, Senhor? E é para ser Jesus. E não é só o padre, não. Você também tem que ser presença de Jesus. O teu olhar tem que ser presença de Jesus. Não porque você seja grande, mas porque o grande te escolheu. Então não caia na armadilha. Tire as sandálias dos pés. Se entregue com humildade na presença do Senhor. Possa olhar para o seu coração neste momento e pedir diante desse altar que Ele receba você com suas imperfeições, com suas debilidades e possa dar a força, a graça de você ser melhor a cada dia, para a salvação da tua própria alma e sobretudo para a glória dEle. Não tenha medo. O Senhor sabe de tudo e te chamou, conhecendo o teu coração, como chamou a Moisés. E o Senhor fez dele um grande amigo. A humildade, a obediência dele foi base para a libertação daquele povo. A tua humildade, a tua obediência será base para a tua própria conversão e dos teus. Confia nele, entregue-se a ele. Nós pedimos hoje, sobretudo, a intercessão do pequeno e grande, São José, um carpinteiro, um homem tão simples, mas que Deus o escolheu. Que ele nos ajude com humildade a fazermos a vontade do Senhor, a carregarmos a nossa cruz, a não desistirmos da nossa salvação e sermos instrumentos da salvação na vida de todos aqueles que estão conosco. Tiremos as nossas sandálias do próprio coração para que estejamos inteiramente entregues à vontade de nosso Senhor. E esta é a nossa plena alegria. Rezo por aqueles que nessa Santa Missa apresentam suas dores, especialmente a família de Neif Paz, nesse 7º dia, e todos aqueles que também passam por um sofrimento, que nesse altar você possa reconhecer que Deus está contigo, que é possível sim vencer essa dor e continuar a seguir, porque se Deus permitiu, é porque Ele estará conosco para nos sustentar, e confiando nele, nada nos faltará. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o